Já imaginou aquelas clássicas histórias infantis que é passada de geração em geração, porém no enredo de terror? Lançado em 17 de abril de 2024, Os Irmãos Greens, As Facetas dos Horrores, veio com essa premissa de um terror psicológico em que as histórias infantis são contadas de um ponto de vista mais adulto, como se fosse a história real, onde em que cada episódio teve um diretor diferente e foram produzidos pela Netflix em colaboração com o grupo Clamp e o estúdio Witch, em que até o momento temos cerca de 6 episódios em que um episódio não interfere no outro. Com isto, vamos para um breve resumo. Duas famílias nobres decidem se mudar para morar juntos, sendo uma família de uma geisha e o outro um visconde, que pela sua filha, que essa peste que vocês estão vendo, chamada de Kyoko, indicou o pai para morar junto com outra família. Porém, o que ambos não sabiam, a família da geisha e o seu pai visconde, eram suas reais intenções por trás. Em que pouco tempo morando as duas famílias junto, Kyoko já bota seu plano em prática, fazendo pequenas intrigas entre as duas famílias, passando uma joia de cá pra lá, até que suas duas irmãs percebem após delas estarem conversando e Kyoko está atrás da porta, ouvindo tudo. Ao perceberem que Kyoko está lá, elas vão atrás e Kyoko se joga da escada, incriminando suas duas irmãs, pois ela estava fazendo meio que um papel de boa garota pro resto dos residentes, pai, geisha e os outros funcionários. Com o passar dos dias, o pai de Kyoko acaba sofrendo um acidente, deixando todo mundo na mão de Kyoko. E pelo fato dela não ser nem um pouquinho boba, ela manipula todo mundo, dopando e envenenando a mãe das suas irmãs. E, novamente, com o passar dos dias, recebem um convite de baile para as três ir, sendo que, de forma que ela manipulou as duas, ela conseguiu colocar as duas em vestidos mais baratos e agindo de forma emocionada no baile, pois com todas essas situações, elas queriam tirar sua mãe de casa e fugirem, deixando somente Kyoko. Mas com isso, Kyoko acaba escutando tudo e vai para o baile, onde consegue manipular o Visconde e ficar com ele também. Terminando o baile, as duas chegam em casa e percebem que sua mãe está morta. Porém, desta vez, não é Kyoko que sai ganhando. Ela descobre que as duas estavam fazendo aquela encenação de estar emocionada no baile para que elas pudessem finalmente fugir de Kyoko, seguindo suas vidas e Kyoko ficando com o Visconde. Finalizando a primeira história dos Irmãos Green, que na minha opinião merece um 7 de 10, pois por mais que seja de fato uma boa história e o personagem mais manipulador da Cinderela, no caso a Kyoko, ainda ficou, sei lá, meio forçado em relação aos outros residentes, de nem perceber de como a Kyoko estava agindo, né? Com uma ambientação completamente diferente, agora na era digital, como se fosse o óculos VR daqui a alguns anos, em que a humanidade já transcendeu a morte e a vida, nos conta a clássica história do serial killer que tem vida dupla, em que ele é empresário de uma grande empresa e no backstage ele sai matando pessoas pelo prazer e sede de sangue, pois na cabeça dele a única coisa real naquele mundo é a morte e o sangue, em que ele faz uma alusão a Lobo Mal, no caso ele, e suas vítimas, que são a Chapeuzinho Vermelhos. Mas assim como nas histórias de outros serial killer, nem tudo é como foi esperado no caso, devido sua grande chacina que ele vinha fazendo, ele é descoberto por um amigo chamado Brau, que vinha encobrindo seus rastros, dando um envelope
envelope em que ele encontraria uma pessoa na parte mais pobre da cidade, para que ninguém descobrisse do que ele vinha fazendo e quem ele é. Chegando nessa parte mais pobre da cidade, ele encontra com uma senhorinha, que é quem comanda o local ali. Com isso, ele, sucumbido pela sede de sangue, pede uma noite de lobo, uma nova vítima que ele possa ir atrás. Em contra-pergunta-resposta, a senhora diz: me dê 7 dias a 10 dias, uma semana a 10 dias para eu organizar tudo. Após passar esses 10 dias, ele então vai em busca de sua nova vítima, chamada de Scarlet, numa balada à noite num distrito afastado da área nobre da cidade. Então ele fica esperando a Scarlet sair finalizar a balada, sair dela. Quando ela sai da balada, aparece outro homem querendo machucá-la. Então o serial killer, que se acha o lobo mau, vai encenando e manipulando, mostrando como se ele quisesse ajudá-la, e ela o acaba levando para casa dela, onde bebem e ficam mais íntimos. O que ele não contava é que na real era tudo uma cilada e até o momento estava tudo sendo encenado. No caso, a Chapeuzinho estava junto com a senhorinha que organizou tudo para ele. Devido à bebida, ele acaba desmaiando. Quando ele acorda, ele se encontra no papel de vítima, e a Chapeuzinho, a Scarlet, dessa vez ele foi esquartejado. E logo após, passa para a vovozinha, que atende o telefone, que é seu antigo Uber ligando, perguntando sobre o serial killer. Porém, agora ele está morto. Finalizando o episódio com a Chapeuzinho pedindo mais vítima para a vovozinha, dando aquele ciclo de sede de sangue que também levou o lobo mau à morte. Esse episódio lembra muito Black Mirror devido à sua estética e ambientação futurística, dando uma nota de 7,5, 8 de 10. Pois por mais que seja o lado certo que venceu, a vovozinha e a Chapeuzinho Vermelho, não mostra o que aconteceu com elas depois. O terceiro episódio se passa numa espécie de orfanato em que conta a vida de João e Maria, que por serem mais aqueles encrenqueiros mais fora da curva, vivem se metendo em confusões dentro do orfanato, sendo uma delas de noite, em que os dois cuidadores, sendo chamados mamãe e papai, encontram João e Maria brincando de jeans de madrugada. Devido ao tanto de castigos e advertências que eu já tinham tomado, João e Maria, os cuidadores decidem deixar os meninos de noite na floresta. Porém, devido aos meninos serem corajosos, eles continuam vagando na floresta durante a noite, até que acham uma cabana, em que não perdem muito tempo pensando, já entram pra ver o que tinha lá dentro. Descobrem que tem muito doces. E também aparece uma senhora que faz a seguinte pergunta pra eles: vocês não acreditam que o mundo de vocês é como vocês realmente veem, como vocês foram ensinados lá no orfanato? Pensativos, ao amanhecer eles voltam para o orfanato, onde testam o que a senhora da cabana tinha falado sobre os limites do mundo, e realmente tem meio que uma parede imaginária lá que o João vê. Graças a isso, o João volta novamente para o castigo da floresta, porém Maria decide acompanhá-lo, onde os dois resolvem voltar para a cabana. Chegando novamente na cabana, a senhorinha passa mais informações de se acontecer algo estranho no seu dia a dia, coisas que ninguém percebe, e sobre sua rotina monótona dos garotos. Com isso, ela passa mais orientações para que eles percebessem tudo isso. Até o amanhecer, eles voltam para o orfanato e, por incrível que pareça, são elogiados pelos cuidadores. Após isto, dentro do orfanato, eles reparam no que estava faltando, descobrindo que tinha um monte de crianças que estavam desaparecendo e eram todas com histórias parecidas igual a eles.
Então, para eles terem completamente certeza, de noite eles vão para onde estava meio que o limite do mundo, e utilizando os doces do utensílio que a senhorinha deu para eles auxiliar. Nisso eles meio que abrem um portal e descobrem meio que um universo paralelo ali. Durante essa exploração desse universo, eles se deparam com a mãe cuidadora, onde fogem por um tempo até darem de cara com uma porta que ela acaba ficando presa, e eles acabam descobrindo que ela é um robô, com ela falando para eles continuarem sua jornada, descobrindo que eles estavam no espaço. Continuando a exploração, eles acabam voltando de um portal para a entrada da escola, porém eles não decidem voltar diretamente para a escola, eles vão para a cabana para entender o que estava acontecendo, perguntando para aquela senhorinha. E nisso ela vai para aqueles outros locais e explica tudo sobre aqueles universos e a sobrevivência da humanidade. Mas antes de João continuar sua partida, sobrou um detalhe, onde ele acaba descobrindo que Maria na real era só um alter ego gerado pela esquizofrenia dele, finalizando o episódio com uma triste despedida esquizofrênica entre João e Maria, e com João seguindo sua jornada, caindo em outro planeta em que estavam seus amigos. Em que, na minha opinião, esse episódio é 10/10. Ele lembra muito o Clube da Luta, uma mistura de Droga da Obediência, um pouco de The Promised Neverland pelo ambiente que se passa. Agora, com a ambientação que mais se aproxima da nossa realidade, uma cidade grande, conta a história de um escritor romantista chamado Sr. N, que vinha com a vida frustrada há algum tempo, pois nenhum dos seus livros que ele lançava estava dando certo como antigamente. Devido isto, ele estava com uma vida muito monótona, onde ele só ficava em casa produzindo livro, e de vez em quando ele saía para o bar ou o parque para dar uma espairecida nas ideias e ver se surge alguma nova. Em uma dessas idas ao bar, ele acaba brigando com outro moço que estava bebendo, pois o Sr. N estava com cara de bravo e meio que querendo se desligar da realidade. O outro moço queria puxar ele e meio que deixar ele mais feliz, porém acaba em briga, pois o Sr. N só queria ficar no seu canto e o outro queria meio que fazer amizade com o Sr. N, ocasionando em uma discussão envolvendo as atitudes do Sr. N e seu modo de agir, em que ele é expulso do bar indo para o parque, onde depois de um tempo dele se remoendo e perguntando sobre seu ego e atitudes, aparece uma anã para conversar com ele. Após a anã questionar suas habilidades como artistas ou envolvendo estudo de personagem, dentre outras coisas, ele fica mais emburrecido ainda e, como estava embriagado, vai para casa dormir, acordando no outro dia com ressaca, em cima de um protótipo de livro que ele fazia, porém não era ele que tinha feito, tinha a mesma caligrafia, porém ele não tinha lembrado de ter feito esse protótipo de livro. Mesmo assim, ele leva para publicar, que incrivelmente deu muito bom, mesmo sendo um livro pequeno de apenas 20 páginas, foi pra frente, mas ele ainda se sente como se estivesse alienado da sociedade. Pois o conto que deu certo não foi ele que escreveu, ele simplesmente acordou com o conto ali na frente. Tentando produzir outros contos, acabam todos dando errado, levando novamente para beber, caindo novamente no parque, produzindo aquele sentimento de remorso do começo e gerando outra ressaca com outro protótipo de livro que deu super certo novamente, o levando para o topo da sua carreira, agora onde ele faz entrevistas, viagens, dentre outras coisas. Após voltar de uma dessas viagens, ele está feliz e vai entrar na sua casa, porém percebe que tem alguém escrevendo na sua casa e tá com aquelas fitas de não ultrapassar a polícia. Então ele corre pro parque, novamente encontrando a Anã, onde novamente os dois têm conversa sobre a habilidade do Sr. N em relação à escritura, sobre os livros que eles vão publicar, e o N desabafa sobre
sobre seus sentimentos, de como ele estava sentindo alienado sobre todo mundo. Terminando essa conversa, os dois dizem adeus e o Sr. N apaga, tendo um sonho que ele estava morando com uma família e publicou seu livro, porém era só um sonho. Ele acorda anos depois na praça, novamente de ressaca e com o protótipo de livro que ele queria lançar e nunca foi lançado, e com a notícia que ele morreu. Pela primeira vez que eu vi esse episódio, eu não tinha entendido direito, mas assistindo agora pela segunda vez, deu pra entender que é sobre fazer o que você quiser. Então, 10 de 10 pela mensagem. Com a ambientação agora se passando no antigo Velho Oeste, onde policiais corruptos e bandidos coexistem para manter uma falsa paz, conta a história de Cão, uma xerife que, devido ao seu senso de justiça e a opção em sua área, perdeu o distintivo, tendo que seguir sua caminhada por objetivo próprio. Nessa jornada, ela conhece Gato e Burro, que são outras duas mulheres que também perderam seu lugar no mundo por causa de seu senso de justiça. Devido a essa particularidade, elas andam junto e vão para Bremen. E chegando lá, conhecem uma garota que uma espécie de vapor que fica vendo quem entra e sai da cidade. Falam para elas terem cuidado com os irmãos Wade, que são os bandidos que controlam o tráfico de drogas, etc. da região, e passa as orientações para ir pro bar para elas comerem. Poucos segundos depois, esta mesma garota corre em direção ao bar, pois ela tinha avistado 3 xerifes. Ao chegar no bar, os irmãos Wade já tinham derrotado os xerifes. E poucos segundos depois, chega também o Gato, o Burro e o Cão, consequentemente reunindo todo mundo no bar. E ocasionalmente em briga, pois os irmãos Wade estavam folgando para as garotas. Com isso, o Cão Bravo acaba befando sobre chamar reforços. Porém, os irmãos Wade não ligam pra isso, ocasionando em Roger dando um tiro no Cão Bravo, mas não acertando. Nisso, Cão Bravo esfaqueia ele. Após isto, ambos grupos acabam saindo do bar, com as garotas devido o próprio pessoal do bar retirarem elas e elas indo atrás da outra garota, que era meio que um vapor, também com ela se juntando ao grupo. Juntamente nos conta a história dela, pois ela acabou sendo abandonada ali, e os irmãos Wade indo pedir reforço. Após ambos pedirem reforço e se juntarem, tanto o grupo das meninas quanto os irmãos Wade vão para o bar, onde depois de um longo tiroteio, Cão Bravo e o irmão mais velho Wade vão para um X1, finalizando o episódio com Cão Bravo sendo a vencedora e com os moradores agradecidos por terem tirado os irmãos Wade da cidade. As garotas se juntaram lá no bar, agora elas trabalham lá. Na minha opinião, esse episódio é um 8,5, 9 de 10, pela mensagem, que foi muito boa, sobre amizade em um lugar pra ter, e pela própria estética do Velho Oeste, que foi bem gostosinho de assistir. O sexto episódio conta a vida de Maria, que vive em um pequeno vilarejo, onde ela tem que ir para a escola todo dia. Nessa escola também tem o professor de Maria, que secretamente é apaixonado por ela. Até que um dia chuvoso, nesta vila, aparece uma viajante na porta do professor, pedindo água e oferecendo um livro em troca dele deixar ela dormir um dia lá. O professor, incrédulo após ver o livro, expulsa a viajante de sua casa. Neste mesmo dia, acaba tendo uma reunião na casa de Maria, que com a grande lei está decidindo quem irá se casar com Maria, pois ela já está cansada de ir para a escola. No dia seguinte, Maria vai para a casa do professor, onde conversam sobre o casamento e a escola. Nesse mesmo dia, o professor ainda mostra o livro que ele recebeu da viajante. Durante Maria estar vendo o livro, ela se sente encantada. Após essa conversa, Maria volta novamente para casa, tendo mais uma reunião sobre valores, casamentos com a família de Lucas, onde a grande lei diz que a Maria será a
futura líder da vila, seguindo os passos da Grande Lei. No dia seguinte, começa com o dando bronca em 2 alunos e Maria pedindo para ficar depois da aula porque ele tinha algo para mostrar para ela. Acabando a aula, enquanto o Grande Lei estava procurando um forasteiro que estava entrando na vila, pois ela não queria que tivesse forasteiros na vila, Maria pedia para o professor mostrar novamente aquela pintura, o livro. Maria também tenta chantagear o professor para conseguir o livro. O professor, também não sendo nem um pouco bobo, fala que só vai dar o livro e mostrar como ele pegou esse livro caso Maria casasse com ele. Depois dos dois chegarem no acordo, o professor fala que conseguiu o livro graças ao viajante que veio até ele. No mesmo dia à noite, nos mostra que o professor tinha jogado o viajante no porão. Como forma de pagamento diário, o viajante fala que vai demonstrar para Maria no dia seguinte a música, no caso da flauta. No dia seguinte, Maria vai na casa do professor para ver o viajante e eles acabam ficando íntimos antes de ver o viajante. Depois deles ficar mais íntimos, o professor leva a Maria para um porão mostrar o viajante. No porão, eles descobrem que o viajante tinha fugido e Maria, completamente decepcionada, taca o professor no porão. Mais tarde nesse dia, enquanto Maria estava no quarto e Grande Lei estava dando bronca nos pais de Maria, todos do vilarejo começam a ouvir uma flauta, fazendo todos e Maria irem atrás do barulho da flauta. Após uns minutos de Maria perseguindo o som da flauta, ela finalmente encontra o viajante e fica completamente encantado pela música, deixando o vilarejo e agora seguindo seu caminho de forma livre, finalizando o episódio com ela seguindo os passos da flautista. Na minha opinião, esse episódio merece um 9 de 10 porque Maria é braba, e um anime também um 9 de 10 porque tem personagens bravos, mas cada história não chega a ser um One Piece da vida, mas ainda é brabo. Se você assistiu até aqui, por favor, dá um like. Primeira vez que eu faço um vídeo de mais de 15 minutos, dá um trabalhinho, mas com toda certeza vale a pena que o anime é bom.